Eu acho que de conhecimento de todas as pessoas que são próximas a mim é que eu passo bastante tempo na internet. Então, por consequência, eu acabo vendo bastante forma de arte de pessoas diferentes, seja música, seja desenho, seja animações, enfim, de artes alheias da internet. Eu tenho exemplos de músicas como a da Loop Cinema, que são realmente músicas bem abstratas e que precisa de um pouco de mente aberta para você se conectar um pouco com a arte dela. Particularmente eu gosto bastante de músicas assim, mas eu sei que pra um público novo que nunca foi apresentado pra esse universo, precisa de um pouco de insistência dele pra entender um pouco de como funciona esse universo. Isso também tá presente em animações como o Cha.Momile, eu acho que é esse o nome certo, eu espero ter falado certo. E as animações dele são bem puxadas pra esse meio que nicho de terror assim, e elas são bastante pesadas e um pouco até perturbadoras, pra ser honesto. Mas são animações realmente boas que você pode ver se você tiver interesse. Mas tem um indivíduo específico que acaba se destacando bastante, que ele é bem conhecido na animação e também no mundo da música. Muita gente fala que a arte dele é bem abstrata e até um pouco perturbadora e com críticas sociais no meio ali. E o nome desse indivíduo em específico se chama Jack Stauber. Que talvez você tenha visto a arte dele, mas não conhece quem é ele. E hoje a gente vai explorar e entrar um pouco nesse universo que ele criou nas animações e nas músicas dele. O Jack Stauber ele ficou bastante famoso porque ele postava bastante animações de suas músicas no seu YouTube. Era bem comum naquela época você abrir o seu YouTube e deparar com o vídeo dele na sua home do YouTube, porque as thumbs dele eram bastante específicas demais pra época. Então dá pra se dizer que desde essa época ele chamava atenção pela sua estética visual que ele trazia nos seus vídeos. Nessa época músicas como Peppermint, Doctor, Baby Hotline, 499, Rain, se eu não me engano até foi lançado nessa época também. Essas músicas ganharam bastante reconhecimento na época e eu acabei conhecendo por consequência disso. Inclusive, quando eu fazia minhas músicas, eu botava meu nome depois do nome da música, porque o Jack Stauber fazia isso. Hoje em dia ninguém faz mais isso, porque não faz o menor sentido botar o nome depois do nome da música. Enfim, deixa isso pra lá. Agora separando um pouco pra falar sobre as músicas dele em si, que ficaram bastante famosas. A Peppermint é uma música que escreve muito mais um relacionamento, e é bom pontuar isso que o Jack Stauber gosta bastante de usar metáforas pra descrever alguma coisa da vida real. Eu só tô dizendo isso porque nessa música eles usam bastante a metáfora de bala de menta. E ela é usada para descrever nessa música basicamente um relacionamento tóxico. Resumidamente, a música começa da pessoa pedindo uma bala de menta, a pessoa dá aquela bala de menta, depois ela reclama que a bala de menta tá muito ardida. E a pessoa pergunta do porquê que você pediu uma bala de menta e que você não gosta de bala de menta. E ela fala que não sabe, a pessoa pergunta de quando começou a arder a bala de menta, ela também não sabe, e o cara pergunta pela última vez se isso é culpa dele, e ela também não sabe. E ele vai dormir no sofá. Pra facilitar essa analogia, é só você trocar a bala de menta pra um relacionamento, que fica muito mais fácil você entender toda essa relação que aconteceu. Basicamente começou-se um relacionamento e a pessoa não queria um relacionamento e não sabe por que começou um relacionamento, e acabou que as coisas foram esfriando, mas ela não sabe quando que começou a esfriar também. A pessoa pergunta se tinha algo de errado com ela em si, e ela também diz que não sabe. E por ter ficado um clima estranho entre os dois, ela fala pra ele dormir no sofá dessa vez. Isso é o que eu interpretei de acordo com essa música, mas eu sei que na fandom deve ter outras coisas e deve ter outros significados. Mas pelo que eu entendi foi isso. Na música Doctor do Jack Stauber também fala sobre relacionamento, mas já é um assunto dissoante do último. A música começa de uma garota falando que ela precisa de um doutor, e aparece um cara falando que ele não é um doutor, mas ele pode ajudar ela. E ela fala que o sintoma dela não é um sintoma fácil de curar, e ele responde dizendo que as pessoas não vêm tratado ela bem. E ela fala se ele pode dar alguma prescrição médica pra ela tomar alguma coisa, e ele diz que o único remédio que ela pode tomar é o amor. E ele fala pra ela tomar esse medicamento 3 vezes por dia, e ela responde dizendo que ela se curou. Aí depois ele responde dizendo legal, e depois ele pergunta se ela vai estar bem sozinha, e ela diz que não tem certeza. E ela responde: eu acho que eu tô doente de novo. Resumindo de forma bem grotesca essa música barra animação, é que ela não conseguia lidar muito bem com a solidão de um pós-relacionamento. Então, se ela visse alguma oportunidade de ter um amor ali passageiro, ela agarrava porque ela queria suprir essa necessidade dela de estar em um relacionamento. Isso, de novo, foi a forma que eu escolhi interpretar essa música. Sua interpretação pode ser diferente da minha, então por isso que eu recomendo vocês escutarem ele e conhecerem ele. Até porque tem muita música que provavelmente você conhece dele, mas você não conhece quem é a pessoa por trás. Por exemplo, Buttercup, que é uma música que ficou muito famosa dele. Nessa música ele também aborda o tema amor. Ele fala que a pessoa com quem ele tá se apaixonando fala que tá eletrificando o coração dele e que ele não consegue tirá-la da cabeça dele. Eu gosto bastante dessa música porque na época que eu escutei ele marcou muito pra mim, e também porque ele canta de um jeito meio diferente, sabe? Mas de longe a música que mais me marcou e minha favorita até hoje é Coffee. Pra vocês terem ideia, desde que eu comecei a escrever esse vídeo, eu não parei de escutar a música Coffee porque ela me traz boas lembranças, sabe? E pra mim o Jack Stauber significa nostalgia pra caramba, porque desde aquela época ele sempre foi um artista muito inovador e muito único assim pra você
você só esquecer muito fácil. E é por isso que, inclusive, a música Coffee pra mim é tão marcante e tão única até hoje pra mim, porque fala sobre dependência em cafeína. E pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que toma muito café, tipo assim, se deixar por dia eu tomo uma jarra. E ele aborda exatamente o vício exagerado do café. É basicamente como se fosse uma conversa com o próprio café que ele tá fazendo. Nessa música, inclusive, tem até uma parte que o próprio café fala pro Jack Stauber que ele pode fazer ele se sentir vivo. E o próprio Jack Stauber responde: eu sei, mas preciso de você pra sobreviver. Esse diálogo é mais pra referir como se o café dissesse pra ele que ele vai melhorar a vida dele, mas o café não vai melhorar a vida do Jack Stauber, porque ele já depende do café pra sobreviver. A gente, como sociedade, a gente trabalha bastante, então a gente precisa de algo pra se apoiar, pra manter noites acordados e dias amanhecidos melhores. E o café acaba sendo esse apoio involuntário que meio que a sociedade impõe em cima da gente, porque fica na nossa cabeça o seguinte: do porquê que a gente não tá usando algo que pode aumentar o nosso desempenho no nosso trabalho? Todo mundo já usa pra isso. E aí, sem a gente perceber, a gente tem mais um vício acumulado e a gente nem sabe. E essa música pareceu um momento bem individual assim da minha vida, então ficou marcado na minha cabeça. Mas bom, quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo e tava vendo coisas pra falar sobre ele, uma coisa que ficou na minha cabeça foi: aonde tá o Jack Stauber hoje em dia? Um cara com tanto talento que podia ficar maior do que ele já é na internet, ele só sumir do nada, era muito estranho. Então eu chamei algum amigo meu pra falar sobre isso, que é o Felonis. Então escute aí o meu amigo falando sobre isso. Uau. Oi gente, eu sou o Felonis e a convite do Ive, eu vim falar um pouco sobre o sumiço do Jack Stauber. O último vídeo do Jack Stauber foi postado dia 26 de outubro de 2021 e era uma animação barra música bem bizarra sobre um bebê. Enfim, o que importa pra gente aqui é que esse vídeo foi o último do canal dele. Nunca mais ele postou nada no YouTube. Mas no dia 30 de dezembro de 2025, ele participou fazendo uma música no Adult Swim. Não é a primeira vez que ele aparece no Adult Swim, mas ele voltar do nada nesse canal depois de anos sumido foi um choque absurdo nos fãs. A animação em si é focada na luta contra a pressão da fama e a aceitação de mudanças na vida do próprio Jack Stauber, tanto que existem cenas como se ele estivesse escalando a própria mente para simbolizar uma tentativa de autocontrole. E quando ele escala até o topo da sua mente, vem uma ventania e logo depois sai uma pipa do bolso dele. A pipa seria uma simbologia para a cobrança que ele sente dos seus próprios fãs, que ignoram que ele é só uma pessoa normal, já que ela sufoca ele e ignora o fato que ele pode se machucar sufocando ele. E depois que ele supera isso e vence essa luta com a pipa, ele pisa em um campo com grama, pra simbolizar toda essa aceitação. Obviamente essa animação tem milhões de interpretações, e essa visão é somente mais uma. Depois disso até agora ele não apareceu em mais nenhuma rede social, ainda existem postagens no seu Patreon, mas até onde eu sei, não tem mais nenhuma postagem sobre. Existem especulações do porquê ele simplesmente sumiu, e uma delas é que um usuário acabou vazando uma música dele na internet, e ele acabou sumindo por conta disso. Isso é o que um usuário no Subreddit comentou e falou sobre, mas não se sabe ao certo o que fez ele sumir de fato, já que ele sempre foi um artista muito reservado. Pra vocês terem uma ideia de quanto ele é reservado, a última vez que ele foi visto em alguma foto foi em 20 de novembro de 2025. Depois disso ele nunca mais apareceu em nenhuma foto. E os fãs ainda esperam alguma notícia sobre o próprio Jack Stauber, mas ele até o dia desse vídeo não tem nada ainda. Obviamente pode ter mais projetos como esse do Adult Swim, em que ele tá participando sem avisar pra ninguém, mas isso com certeza vai ser raro. Enfim, eu já falei demais. Muito obrigado ao Ive pelo convite e tchau, tchau! Enfim, muito obrigado ao Felonis por ter participado desse vídeo e ter topado fazer essa ideia. Acontece que o Jack Stauber é um artista que eu gosto bastante, eu consumi por muito tempo durante minha vida. Então, eu já sabia de muita coisa, então por que não fazer um vídeo sobre ele, sabe? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo entrando mais em músicas dele, perturbadoras e mais nichadas assim, vocês podem me dizer nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar vendo o que vocês querem. Enfim, deixa o like aí e até o próximo vídeo que não vai demorar muito pra sair. Até mais.